Este caso acontece na Praia de Bondi, no ano de 2025. A Praia de Bondi nem precisa de apresentações. É um subúrbio à beira-mar, famoso em Sydney, Austrália, que recebe cerca de 26 milhões de visitantes por ano, uma mistura de moradores, mochileiros e turistas de todo o mundo. Também é lar de uma grande comunidade judaica. Domingo, 14 de dezembro de 2025, foi a primeira noite de Chanukah. Membros da comunidade judaica de Sydney se reuniram em um pequeno parque atrás da praia de Bondi para uma celebração pública. Cerca de 1.000 pessoas, incluindo famílias com crianças e idosos, aproveitavam o evento de feriado no parque. Milhares também estavam deitadas na praia. Enquanto isso, 2 homens se aproximavam em um carro cheio de armas por volta das 18h45. Eles saíram do veículo com armas em mãos. Eles foram até uma ponte com vista para o Parque Archer, onde as pessoas comemoravam. E o que se seguiu foi o ataque mais mortal desde Port Arthur. Sem aviso, de um ponto alto, os 2 atiradores dispararam contra a multidão de judeus. Eles dispararam várias vezes. Testemunhas disseram que os atiradores miravam para acertar as pessoas. Os disparos seguiram por minutos. Alguns espectadores hesitaram no início, pensando que os estampidos altos poderiam ser fogos de artifício. A noite deveria ser festiva, mas ao perceberem a situação, o pânico tomou conta. Pessoas gritavam e corriam desesperadas para se proteger. Mas várias pessoas foram baleadas e ficaram sangrando no chão. Sobreviventes relataram os momentos angustiantes quando o tiroteio começou. Uma testemunha descreveu a carnificina total. Eles disseram: "Eu vi crianças sendo alvo, vi idosos que não conseguiam se mover sendo baleados. Isso foi um massacre. Havia sangue por toda parte, pessoas caíam no chão ou corriam para salvar suas vidas. Pais protegiam seus filhos e quem não escapou foi abatido a tiros." Testemunhas relataram que o ataque foi tão longo que as pessoas gritavam avisos entre si. Quando os assassinos recarregavam, as pessoas gritavam para correr. Isso dava pequenos momentos de oportunidade para a multidão escapar. Mas alguns espectadores, em vez de apenas fugir, voltavam para ajudar os feridos. Abdullah Ashiroff, que passava de carro, parou para avisar outros e socorrer vítimas. Ele ajudou um policial ferido que havia sido baleado, segurando a mão do policial e tentando mantê-lo consciente até a chegada dos paramédicos. Quando os paramédicos assumiram depois, ele mesmo estava coberto de sangue. Uma mãe, que permanece anônima, também havia sido atingida por uma bala. Seus 2 filhos pequenos estavam ao lado dela, apavorados. A mãe lutou muito para permanecer consciente, tentando falar com seus filhos, garantindo a eles que tudo ficaria bem. Um dos momentos mais dramáticos da noite foi gravado em vídeo e compartilhado globalmente. Um verdadeiro herói, chamado Ahmed Al-Ahmed, decidiu não fugir, mas sim enfrentar um dos assassinos. Ahmed é um dono de uma frutaria local que estava lá no dia, tomando café com um amigo em Mondi. Quando ouviu os tiros e testemunhou a carnificina acontecendo, ele escolheu revidar quando viu uma oportunidade. Quando um dos atiradores saiu da ponte e parou atrás de uma árvore para recarregar, Ahmed correu em direção a ele por trás. Ahmed, vestido com uma camisa branca, avançou sobre os braços e o pescoço do atirador, envolvendo-o em um abraço de urso e arrancando a arma longa de suas mãos. Ahmed chegou a apontar o fuzil de volta para o agressor por um breve momento, fazendo com que o atirador, agora desorientado, recuasse surpreso. O momento foi muito tenso e esse homem corajoso provavelmente salvou muitas vidas. No entanto, isso teve um custo enquanto ele dominava o primeiro atirador. O segundo atirador, posicionado na passarela com um rifle, percebeu e mirou em Ahmed. Ahmed foi baleado várias vezes. Testemunhas dizem que cerca de 4 ou 5 balas o atingiram, resultando em ferimentos horríveis. Enquanto isso, o atirador retornou à ponte onde estava o outro e ocorreram mais atos de bravura. Um salva-vidas que, enquanto os tiros eram disparados, viu alguém em pânico na água e lutando para nadar até a margem. Esse salva-vidas, sem hesitar,
Correu para a água e resgatou a pessoa que estava lutando para nadar, sabendo muito bem que poderia ter sido baleado ao tentar salvá-la. Outra mulher viu uma garotinha separada dos pais, sozinha e apavorada. Essa mulher protegeu a menina com o próprio corpo enquanto os tiros caíam, uma menina que ela nem conhecia. Durante os disparos, várias ligações de emergência foram feitas e a polícia respondeu rapidamente. Em minutos, policiais armados chegaram ao local e enfrentaram os atacantes sob fogo aberto. Unidades policiais posicionaram-se ao redor da passarela e um tiroteio teve início entre os atiradores e a polícia. A polícia acabou dominando os atiradores. Cerca de 11 a 15 minutos após os primeiros disparos, ambos os autores foram baleados pela polícia, encerrando efetivamente o ataque. Um dos homens foi morto no local por um tiro de um atirador de elite da polícia. O outro foi atingido várias vezes e caiu no chão. Ele tentou se levantar e continuar a luta, mas foi baleado novamente e finalmente caiu, não conseguindo mais continuar. Os policiais avançaram e apreenderam as armas porque um dos assassinos ainda estava vivo. A polícia teve que prestar os primeiros socorros imediatamente e depois o prendeu quando os paramédicos chegaram. Mas os momentos logo após os atiradores caírem foram caóticos. Espectadores, que acabaram de viver um verdadeiro pesadelo, começaram a sair de seus esconderijos. Alguns estavam em choque, outros estavam indignados. Em uma cena registrada em vídeo, um espectador indignado pulou na passarela onde os assassinos estavam. Este homem pode ser visto chutando e pisando repetidamente na cabeça do atirador ferido. Os policiais afastaram o espectador e imobilizaram o atirador para evitar justiça pelas próprias mãos. As tensões estavam e ainda estão nas alturas. O único assassino que sobreviveu foi levado às pressas para o hospital sob escolta armada. Sirenes tomaram conta da noite enquanto reforços, ambulâncias e unidades táticas chegavam em Bondi sem saber se havia outras ameaças adicionais. Em minutos, dezenas de policiais isolaram a área, afastando curiosos e permitindo o atendimento dos feridos pelos paramédicos. Havia dezenas de pessoas deitadas no chão, sangrando, logo após o ocorrido. A polícia temeu brevemente a possibilidade de um terceiro cúmplice e até encontrou um artefato explosivo improvisado no veículo do agressor que as equipes antibombas conseguiram remover com segurança. No dia seguinte, as autoridades confirmaram que os dois atiradores agiram sozinhos. Enquanto a Austrália enfrentava o choque do massacre, investigadores rapidamente tentaram descobrir quem eram os autores e suas motivações. A polícia manteve os nomes dos suspeitos em sigilo, mas na manhã seguinte, a mídia nacional, com fontes policiais, já identificara os atiradores. Seus nomes são Sajid Akram, de 50 anos, e Navid Akram, de 24 anos. Os dois assassinos eram pai e filho. O pai e o filho moravam nos subúrbios oeste de Sydney e até o ataque não haviam atraído nenhuma grande atenção do público. Sajid Akram, o pai, emigrou para a Austrália em 1998 com visto de estudante e depois tornou-se residente permanente. Navid, seu filho, nasceu e cresceu em Sydney, Austrália. Navid trabalhava como pedreiro na indústria da construção civil e era geralmente descrito pelos conhecidos como uma pessoa quieta e reservada. Ele não tinha nenhum antecedente criminal significativo, mas as autoridades revelaram depois que Navid já estava no radar das agências de inteligência alguns anos antes. No final de 2019, o Serviço de Segurança Doméstica da Austrália o investigou por cerca de 6 meses, devido às suas associações com indivíduos ligados ao extremismo islâmico. Naquela época, Navid foi avaliado, e a conclusão foi de que não havia indicação de qualquer ameaça em andamento ou de que ele estivesse envolvido em violência. Em retrospecto, essa revelação gerou questionamentos sobre se mais poderia ter sido feito para monitorá-lo ou desradicalizá-lo antes que ele recorresse à violência. Sajid, o pai, não possui histórico de extremismo nos registros públicos. Ele tinha licença para arma de fogo. Na verdade,
A polícia confirmou que ele possuía uma licença de porte de arma desde 2015 e era proprietário legal de 6 armas de fogo. Algumas dessas armas foram usadas no ataque mortal. Desde os assassinatos, todas essas armas foram contabilizadas, então por que eles fizeram isso? Enquanto a investigação continua, as primeiras evidências sugerem fortemente que o ataque teve motivação ideológica. Basicamente, já foi confirmado que esse foi um ataque antissemita. O ataque ocorreu na primeira noite do Hanukkah, mostrando que os atiradores escolheram o momento e o local para causar mais dano à comunidade judaica. As autoridades consideraram o massacre um ataque terrorista. No carro do agressor, a polícia achou 2 bolsas pretas com o emblema do Estado Islâmico e escritos que estão sendo analisados. Neste momento, há relatos de um possível manifesto, mas isso ainda precisa ser confirmado pela polícia. Pelo menos no momento em que este vídeo foi feito, pessoas que conheciam a família expressaram choque. Vizinhos e ex-colegas disseram que Navid era solitário e gostava de caça e armas. Mas disseram que nunca imaginaram que ele pudesse cometer uma violência movida por tanto ódio. Parece que o pai e o filho mantiveram em grande parte sua radicalização escondida desde então. A polícia e as agências de inteligência estão urgentemente refazendo as atividades e rastros online da dupla para entender como planejaram o ataque e se algum sinal de alerta foi ignorado. O impacto humano dessa tragédia é de partir o coração. Ao todo, 15 pessoas inocentes foram mortas no tiroteio. As idades das vítimas variam de apenas 10 anos até 87. Além disso, 49 pessoas ficaram feridas, incluindo pelo menos 2 policiais que responderam ao ataque. Ambos os policiais estão se recuperando e em estado estável. Aqui estão algumas das vítimas que foram mortas. Matilda, de 10 anos, a vítima mais jovem do massacre de Bondi Beach. Matilda era apenas uma garota local, descrita pela família como uma criança feliz que amava a escola e tinha muitos amigos. Ela participou do evento de Hanukkah com seus pais e sua irmãzinha. Eles precisaram ver ela morrer. Rabino Eli Schlanger, um querido líder da fé judaica que serviu como rabino por 18 anos. Alexander Clayton, um sobrevivente do Holocausto de 80, e 3 anos que suportou os horrores da Segunda Guerra Mundial quando era criança. Ele imigrou da Europa há décadas em busca de uma vida segura na Austrália. Peter Megger, policial aposentado de New South Wales e voluntário comunitário, serviu quase 40 anos na polícia antes de se aposentar. No dia do ataque, ele estava trabalhando como fotógrafo freelancer no evento Honecker. Dan Elkerman, cidadão franco-israelense de 28 anos, estava em Sydney a trabalho e para visitar amigos. Após o ataque, manifestações de luto e solidariedade tomaram conta da comunidade de Bondi. Vigílias e memoriais ocorreram na praia, onde flores, velas e mensagens homenageavam os perdidos e feridos. Famílias agora estão de luto por seus pais, irmãos e filhos. Os centros de doação de sangue viram filas de pessoas esperando horas para ajudar os feridos nos hospitais. Felizmente, Ahmed Al-Ahmed, que enfrentou um dos assassinos e foi baleado, está bem agora. Apesar de ferimentos graves no ombro e no peito, Ahmed sobreviveu. Ele foi levado rapidamente ao hospital e operado de emergência. Os médicos afirmaram que seus ferimentos poderiam ter sido fatais, mas, milagrosamente, Ahmed sobreviveu durante a recuperação no hospital. O público o aclamou como o herói de Bondi. Até mesmo o novo primeiro-ministro de Nova Gales do Sul o visitou no hospital para agradecer. Ahmed recebeu muitos elogios por sua coragem. Uma campanha para ele e sua jovem família arrecadou mais de $1 milhão australianos em 24 horas, um testemunho da gratidão e do apoio da comunidade. O que é terrível é isso. Foi só em abril de 2024 que um agressor solitário realizou um ataque com faca em Bondi Junction, onde 6 pessoas foram mortas. 2 massacres horríveis em um período tão curto de tempo. O que aconteceu em Bondi Beach, naquela noite de verão, foi o pior massacre a tiros na Austrália em quase 3 décadas. A última vez que isso aconteceu nessa escala foi em Port Arthur, onde um atirador solitário chamado
Martin Bryant matou 35 pessoas a tiros. O que é estranho para mim, pessoalmente, nesse caso, é que meu melhor amigo mora em Bondi e praticamente passa todo o tempo dele na praia. É a primeira vez que eu tive que ligar para alguém para ter certeza de que a pessoa não morreu, o que é uma sensação bem estranha. Mas o fato de isso ter sido cometido por um pai e um filho é simplesmente chocante demais. Bondi é o último lugar onde alguém realmente esperava que um crime assim acontecesse. E não há dúvida de que isso será lembrado como um dos piores casos da história moderna da Austrália. Mas os atos de heroísmo demonstrados por tantas pessoas também devem ser lembrados.